En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. A partir de este momento empieza Hablando de Vida. Miércoles, reunión de los hijos de Dios. Este miércoles, en la reunión de los hijos de Dios, usted participará del estudio bíblico, un estudio especial, hecho para aquellas personas que desean conocer más la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en la oportunidad, estaremos buscando el revestimiento de Dios a través del Espíritu Santo. En el Templo de la Fe, este miércoles. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Olá, que tal, mis amigos? Muy buenos dias. Que a paz e a luz do Espírito Santo ilumine a todos ustedes. Damos início ao programa Hablando de Vida, o programa da Igreja Universal del Reino de Deus. Um saludo especial a usted que nos está assistindo por el Facebook. Então, também pediria a ustedes que se tiene algum familiar ou alguma pessoa que usted quer incluir para a oração, incluya aí no Facebook, em los comentários, e vamos incluir em la oração. E a usted que me está escutando através de Alfa 93.1 FM, você pode desde já enviar-nos um mensagem por WhatsApp 7823314 e com gosto vamos incluir seu nome para a oração. Aí aparece em sua pantalla o aceite aonde vamos colocar nomes de pessoas que necessitam de ajuda, necessitam orientação para a oração. Amém? Já vou colocar alguns nomes desde já no aceite, como Marilyn Arellana nos pede oração e Gonçalves Ángeles tem problema de saúde e também pede oração a sua família. Vamos colocar aí no aceite esses nomes. E você também pode pôr seu nome no aceite ou de um membro de sua família e vamos incluir aqui para a oração. Vamos dar início a essa programação hoje com uma canção muito hermosa. E mientras você vai preparando o vaso com água, eu tenho meu vaso de água cá preparado, quisiera que você deixasse também o suyo, porque tenho uma palavra muito especial. Estamos pedindo justiça a Deus, porque se creemos en Él, se vivemos por la fé, não é justo que a vida de muitas pessoas esteja en el fundo del poço. São 8 da manhã, com 16 minutos, vamos a nossa primeira pauta e já regressamos. Esse é o programa Hablando de Vida. Yo te conocí, fue un regalo de Dios para mí, pues
solo Él puede darnos lo que más importa. Tú eres lo mejor que me sucedió. Cuando pienso en ti, veo a Dios. Cuando siento tu cuidado, sé que Dios conmigo está muy dentro de mi corazón. Cuando estoy cerca de ti, veo cuánto Él me amó, pues aún sin merecer, Él te trajo para mí. Conmigo está muy dentro de mi corazón. Cuando estoy cerca de ti, veo cuánto Él me amó, pues aún sin merecer, Él te trajo para mí. Usted está sintonizado con el programa Hablando de Vida. Usted puede llamarnos para incluir su nombre o el de un ser querido en nuestro libro de oración al 717-9180 o vía WhatsApp al 782-3314. Nada, absolutamente nada es capaz de vencer la verdadera fe. Por lo contrario, pues siendo ella el poder de Dios, ella vence todo y aún se mantiene inabalable. Y aquellos que nacieron de Dios tienen ese poder. Y ese poder tiene que fluir naturalmente para vencer todos los problemas de este mundo. Por eso, también el Espíritu de Dios afirma categóricamente: es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción
de lo que no se ve. Desde la edad de los 7 años empecé a ver cosas, visiones feas, donde se aparecían bultos, veía espíritus feos que me asustaban, que me atormentaban, sentía en el pecho una presión fea, que me oprimían. También empecé a ver, escuchar voces, me hablaban, me llamaban por mi nombre, me asustaban mucho. A medida que yo fui creciendo, esto siguió avanzando más, porque ya se me presentaban en vivo y en directo, me jalaban la cama, me quitaban las cobijas, era un tormento feo. A pesar de eso, pues yo trataba de buscar una solución, pero no la hallaba. En la noche yo soñaba con cosas feas, no podía dormir, eran pesadillas feas. A raíz de esto, mi vida sentimental también se frustró, porque también fuimos víctimas de un trabajo de brujería, en donde allí trancaba mi vida sentimental. Yo iba a conseguir una persona, una pareja, y esa persona me maltrataba, me utilizaba y me dejaba. Entonces no era feliz. En la vida laboral tampoco no encontraba un buen trabajo. Siempre eran trabajos en donde yo trabajaba más y ganaba poco, o simplemente no me recibían. Debido a tantos problemas, empecé a sentir una depresión. Ya era más fuerte esta depresión, sentía ya ganas de matarme. Intenté quitarme la vida tomándome unas pastillas, pero no sucedió nada. Después intenté cortarme las venas y tampoco sucedió nada. Intenté lanzarme de un 3er piso, y gracias a Dios hubo un hermano que me tuvo y no logré caer. Empecé a participar los viernes de las cadenas, haciendo votos. Empecé a darme cuenta que me liberé, que estaban cambiando las cosas en mi vida. Por ejemplo, mi vida espiritual empezó a cambiar. Ya no veía aquellos bultos, no escuchaba aquellas voces, ya no veía cosas feas, ya no sentía miedo, no sentía dudas, no sentía temores de nada. Mi vida sentimental cambió también. Llegó a mi vida un esposo el cual me ama, me respeta, me quiere y me valora como mujer. En mi salud fue restaurada totalmente. Ya no siento dolores porque tenía cáncer, eso lo superé. Mi vida laboral cambió también. Allí se me abrieron las puertas, ya no trabajaba tanto. Bueno, fue un horario flexible el que yo obtuve ahí, y pues mi vida cambió ahí. Y así como mi vida fue transformada y bendecida, yo sé que también la suya puede cambiar y puede ser transformada. Estamos hablando francamente y sin rodeos. Estamos hablando de vida. São 8 da manhã com 26 minutos. Quando escutamos os testemunhos, quando oímos as pessoas relatando sua experiência ou sua mala experiência antes de conhecer a fé, antes de conhecer a Deus, nos damos conta que há tantas pessoas que nos ouvem, que nos veem por el Facebook, que também vivem a mesma ou hasta mesmo pior situação de que muitas pessoas del testemunho. Pero também vemos que o Deus de ayer é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de sempre, desde que a pessoa use a fé que chama a atenção de Deus. Nós, por isto, tomamos os 3 últimos meses do ano de 2018 para invocar a Deus com todas nossas forças. Entregamos a las pessoas
el arca. Essa arca que aparece aí no Facebook, se você está por la rádio, você não pode dar-se conta da arca que estamos ensinando, mas você pode acessar o Facebook e nessa arca nós pedimos ao povo que abra el arca e aí está a fotografia de la família. Essa é minha família que está acá dentro del arca e nós todos os domingos vamos passar por el altar e vamos pedir a Deus que guarde nossa casa, que guarde nossa família. Hoje, se você não tem el arca, nós vamos entregar em suas mãos el arca, para que você também entre nesta força de oração e nesta fé que estamos vivendo na Igreja Universal. Hoje vamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Você que quer um acercamento mais profundo ao Espírito Santo, você terá esta oportunidade. E todos os viernes vamos estar, depois de todas as reuniões, em uma hora de vigília de oração, buscando a plenitude do Espírito Santo. Amém? Para que o Espírito Santo pueda fortalecer nossa fé. Caia Indústria Pariba, número 32, é a direção de nossa Igreja Universal aqui na isla de Bonaire. A primeira reunião foi concluída, pero a las 10 da manhã estaremos na segunda reunião, 3 da tarde a terceira reunião e a principal reunião às 6:30 da tarde. Você pode continuar mandando-nos sua mensagem por WhatsApp 7823314. Nós estamos incluindo os nomes aqui no aceite. Ou se você quer chamar-nos, você pode chamar-nos ao 717-9180. Com muito gosto vamos incluir o seu nome aqui para a oração. Eu vou colocar alguns nomes mais aqui no aceite. A senhora Evelyn Ariane, senhora Estevina e Jolimar Astudillo. Vamos colocar aqui esses nomes no aceite. E nós estamos falando da fé, estamos pedindo, cada reunião que você venha à igreja, estamos pedindo a Deus que seja hecha a justiça. ¿Por que é a fé? Porque é a fé, pastor, que nos traz essa justiça. Hablávamos ayer na programação à noite que assim se vê a justiça de Deus, assim se revela a justiça de Deus, de fé em fé. E aqui, na palavra de Deus, há uma história muito interessante de um homem que vivia corretamente. Ele vivia em la fé, hasta que chegou uma mala notícia. Chegou uma mala notícia e ele não foi a reclamar com as pessoas. Ele não virou a espalda, não deu a espalda para Deus. Não. Ele apelou à justiça de Deus usando a fé. Se você tem na Bíblia, Isaías, capítulo 38, habla assim, a enfermidade de Ezequias. A enfermidade de Ezequias. Isaías, capítulo 38. Então se diz na Bíblia assim, em aqueles dias enfermou Ezequias de muerte. E vino a ele el profeta Isaías, hijo de Amós, e le dijo, el Señor dice así, ordena tu casa, porque morirás e não vivirás. Então, não foi uma palavra de um vecino, a palavra de um inimigo. El hombre de Deus vino ao rei Ezequias e digo de parte de Deus para que ele pudesse organizar sua casa. Organiza sua casa porque tu vas a morir. Ezequias estava muito enfermo. O próprio Deus digo para ele organizar a casa porque ele ia morir. Que isso, Ezequias?
Ezequias vivia a fé. Ezequias creía em Deus. Ezequias hacía todas as coisas que Deus lhe mandava correctamente. Então, ele tinha uma vida recta delante de Deus. Ele usou a fé que ele tinha. A Bíblia disse: entonces volvió Ezequias su rostro a la pared e hizo oración a Dios. Y dijo, oiga la oración de Ezequias: oh Dios, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. E chorou Ezequias com gran choro. Fíjese que quando a mala notícia chegou a Ezequias, ao rei Ezequias, ele não foi falar com a vecina, ele não disse: ah, Deus me está castigando. Não, a Bíblia disse que ele puso a cara na parede. Assim como você está vendo aí por el Facebook, ele puso o rosto na parede. E ele puso o rosto na parede e ele começou a orar. E ele começou a apresentar a Deus todo o que ele hacía. Ele disse: Deus, acuérdate que eu he vivido na fé. Acuérdate que eu he obedecido sua palavra. Eu não quero estar nessa situação. Acuérdate, eu he andado em tu caminho e estado com meu coração íntegro. Que foi o que o rei Ezequias fez? O rei Ezequias apelou à fé, a Deus justo. Ele usou a fé. Por isso que usted, minha amiga e meu amigo gente, usted que me está vendo por WhatsApp, quando usted tem fé, a fé não te permite aceitar as obras del diabo, a fé não te permite suportar o sofrimento. É questão de ser inteligente. Eu sei que Deus nos põe pruebas, eu sei que Deus nos permite passar por desertos, pero Ele também nos deu a fé, não solamente a fé para dizer: amém, eu vou a morir enfermo, amém, meu hijo está em las drogas, amém, meu marido me traiciona com outra mulher, ou minha mulher me traiciona com outro homem, amém. Não, a fé que Deus nos ha dado é para justamente buscar em Ele a vitória. Você que me está vendo, você está muitos anos enfermos, você está muito tempo com a vida hecho pedaços, e você me disse a mim: pastor Oliveira, eu tenho fé. Então, que você ha hecho com esta fé? Busca a justiça em Deus. Busca a justiça em Deus. Não se entregue ao sofrimento e ao fracasso. Busque em Deus a justiça. A Bíblia diz que depois que Ezequias orou, versículo 4, entonces vino la palavra de Deus ao profeta Isaías dizendo: ve. Este ve significa regressa. E di a Ezequias, mi siervo, el Senhor Deus de Davi, tu padre, disse assim: he oído tu oração e visto tus lágrimas. He aqui que eu, hallando a tus dias, 15 anos mais. Imediatamente Deus atendeu a la oração de Ezequias. Aí está a prova, que quando nós outros creemos e oramos, Ele atende. Já estava decretado que o rei ia morrer, hasta que ele orou, hasta que ele puso seu rosto na parede. Ele disse: como é isso que vou a morrer? Então Deus, ao mesmo profeta que foi a dar-lhe a notícia, Deus disse: ei, Isaías, vuelva e diga para Ezequias que eu lhe escuché. Eu lhe escuché. E eu vi as lágrimas que ele derramou. Diga a ele que eu lhe vou a dar 15 anos mais. Ele não vai morrer hoje. Eu lhe vou a dar mais 15 anos de vida. A história cambiou, a situação cambiou. Quando você ora,
quando você clama a Deus, lo que era para ser fracasso, lo que era para você perder, você ganha. Quando você ora a Deus, não quando você queda em la casa malcriado, malcriada, de rebelde, querendo dizer, eu não vou a buscar mais a Deus. Não, quando você invoca a Deus, e quando você clama a Ele, não aceito esta enfermidade em meu corpo, não aceito esta situação em meu matrimônio, não aceito meu filho nessa situação, eu não aceito nem a eu mesmo estar nessa situação. Você necessita um câmbio. Você tem fé. Essa fé pode trazer o câmbio e trazer a justiça de Deus. Quando você recebe uma mala notícia, que hace você? Você chora? Você lamenta? Você se renega de Deus? Ou você lo invoca com mais força e com mais gana? É isso que hacemos na Igreja Universal. E é isso que estamos buscando. Até o dia 14, estamos buscando de Deus justiça. Ele é juiz, e um juiz justo. Se ele vê que você está na fé, ele hará justiça. Preste atenção a esse testemunho desta pessoa que passou por uma injustiça, pero ela usou a fé. Porque na Igreja Universal aprendemos a usar a fé. Aprendemos a que se há fé, há uma resposta. Preste atenção, você que está por el Facebook em esse testemunho, você que está na rádio, você vai escutar esse testemunho. Se você pode compartilhar, mandar um mensagem a uma amiga, a um familiar, e diga a ele, participe da programação. Prepara aí o vaso com água. E se ele está por el Facebook, você manda o link. Porque se está falando de fé, se está falando de um Deus que é o mesmo de ayer, de hoje e de sempre, que pode cambiar a história de sua vida. Mi nombre es Yulisa Asprilla. La mayor injusticia que yo viví en mi vida fue que después de haber crecido en un hogar humilde, haber luchado tanto por convertirme en una profesional aún con muy pocos recursos, lo logré pensando que iba a ser una persona próspera, con una vida familiar bendecida. Me di cuenta que en el camino, a pesar de que hubo un momento en que todo iba bien, me casé, tuve mis hijos, tenía mi empleo, de repente poco a poco, estando, como dice uno, subiendo la montaña, de repente todo se vino abajo, Mi vida económica fue un desastre, yo quedé desempleada por más de un año, casi 2 años sin empleo. A raíz de los problemas económicos también mi matrimonio se vio afectado porque yo empecé a sufrir de mucha depresión, me sentía una persona fracasada, porque en mi vida profesional, yo quedé dependiendo de mi esposo. A pesar de que yo siempre luché por ser una persona, estando con él, pero yo era muy independiente. Quedé en la total dependencia de él, porque en ese momento me sentía así. Sin conocer a Dios, vivía en la dependencia de mi esposo. Me sentía fracasada como madre, porque sentía que no era un buen ejemplo para mis hijos. Era una mujer fracasada que después de haber luchado tanto, quedó sin nada. Y poco a poco las cosas fueron yendo como de mal en peor. Había muchas peleas con mi esposo. Yo había adquirido muchos compromisos financieros porque yo tenía una economía estable. Fui quedando, siendo abogada, fui demandada por muchas empresas financieras que me habían dado créditos. Yo había comprado un auto, también lo perdí, casi nuevo porque no pude seguirlo pagando. Todo fue como un desastre y todo eso fue como una cadena de problemas que se unieron hasta hacerme llegar a un punto en que ya yo no tenía ni siquiera deseos de vivir. Siendo una profesional, yo sentía que era una injusticia lo que había pasado en mi vida, porque yo luché y yo tenía sueños y todos esos sueños poco a poco se derrumbaron. Cuando casi pensaba que los alcanzaba, todos se derrumbaron. Yo sentí que estaba viviendo una total injusticia en mi vida. Yo acudí ante ese justo juez que sabía que sí podía hacerme justicia. Deposité mi fe y mi confianza en él, pero también la manifesté con obras. Yo hacía mis propósitos, mis campañas, con fe y con determinación porque tenía la certeza de que él no me iba a fallar. Y siempre perseveré en esa fe, nunca desistí
y Él realmente fue quien me hizo justicia. Dios hizo justicia en mi vida porque gracias a Él hoy yo tengo una vida económica bendecida, hoy yo administro una empresa, hoy mis deudas fueron todas canceladas. El auto que yo perdí no es nada en comparación con el que hoy tengo, con el que Él, ese justo juez, me dio. Mi familia también ha cambiado, todo mi matrimonio ha sido bendecido. Ya no existen las peleas que existían antes, ya yo no necesito pastillas para dormir. Soy una persona feliz, tanto profesionalmente como en mi vida familiar, matrimonial, como madre, como esposa, como profesional, porque ese Dios justo juez me hizo justicia. La fe y la inteligencia trabajan juntas. Aunque la fe es considerada locura para el mundo, ella es inteligente, porque nos hace ver que tenemos derecho a la felicidad. La fe hace con que rehusemos a una vida de derrotas y conquistemos una vida de victorias. Si todo no está de acuerdo con sus ideales, es la hora de reflexionar con su inteligencia, usar su fe para traer a existencia los deseos de su corazón. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar de fe para su vida. Fe, esperanza, optimismo, certeza, hablando de vida. Miércoles, reunión de los hijos de Dios. Este miércoles, en la reunión de los hijos de Dios, usted participará del estudio bíblico, un estudio especial, hecho para aquellas personas que desean conocer más la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en la oportunidad, estaremos buscando el revestimiento de Dios a través del Espíritu Santo. En el Templo de la Fe, este miércoles. Usted que se siente afligido, deprimido, enfermo en el lecho de un hospital, preso en una celda, desempleado. Su matrimonio y su familia se están desmoronando. Se siente desamparado, desanimado y solo. Y ahora, el momento de la oración, ministrada por el pastor de los más necesitados. Padre, el Señor nos ha dado la fe justamente para eso, para luchar, porque la fe es un arma contra toda fuerza del mal. El Señor, mi Dios, nos dio esta certeza para que pudiéramos conquistar todo el cumplimiento de tus promesas. Pero hay tantas personas que oram comigo, que não sabem, meu Deus, de los direitos que elas têm de ser feliz. Não conhecem os direitos que tu palavra lhe dá. Pessoas que se encontram em um leito de dolor. Pessoas que estão, meu Deus, em um hospital. Outras, meu Deus, em uma cárcel. Madres que choram e têm nas manos a fotografia de um hijo que ela siente que lo está perdendo. Lo está perdendo para as malas companhias. La está perdendo para as enfermedades, para o vício de droga, de alcohol. Personas, meu Deus, que puseram a confiança em alguém,
pusieron a esperança em algo e hoje são pessoas frustradas que hasta dizem: eu não confio mais em nadie, eu não creio em Deus, eu não creio em religião, eu não creio em pastor, eu não creio em nada. Pessoas, meu Deus, pessoas frustradas. E é isso que Satanás quer, hundir-las cada vez mais. Pero creemos, meu Deus, que Tu eres o mesmo Deus de ayer, de hoje, de sempre, o Deus que curou a Ezequias. A Ti invocamos. Visita cada pessoa que ora comigo, que puso seus nomes no Facebook, no WhatsApp, seus nomes estão aqui no aceite. Dá forças para esta esposa, para este marido, para esta madre, este padre de família, e que haja uma resposta. Não há um Deus justo como Tu eres o único, e a Ti clamamos e invocamos. Assim como hago esta oração, todos que oram comigo sejam fortalecidos para buscar-te aún hoje, para que venham, meu Deus, a tus pés, porque se em ti há justiça. Bendiga el vaso com água, bendiga, mi Senhor Jesus, esta água que por la fé seja uma medicina, para que quando tu pueblo beba del água, seja curado, fortalecido e bendecido. Es lo que te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Amiga, amigo, Deus ha oído sua oração. Reciba a cura, reciba a força, reciba a bendição del Espírito Santo. Pode beber del água, que esta água
Graças a Deus, eu tenho certeza que esta oração lhe ha dado fortaleza. Receba vida, receba forças. A fé você já tem dentro suyo. Agora, Deus, através do Espírito Santo, lhe dará forças, lhe dará coragem. Quando você venga hoje à casa de Deus, você vendrá com sua Bíblia, você vendrá com o coração disposto a receber a plenitude do Espírito Santo. E não importa seu credo religioso, não importa sua religião, nós não falamos aqui de religião, estamos falando de fé, estamos falando de sua vida. Você é nosso invitado especial para estar conosco en el dia de hoje. Ahorita às 10 da manhã, na segunda reunião, depois às 3 da tarde e principalmente às 6:30 da tarde. E vamos estar buscando em Deus a fortaleza espiritual. Amém? Caia Indústria Pariba, número 32. Essa é a direção da igreja aqui na isla de Bonaire. E você que nos está escutando por Alfa 93.1, você também pode enviar-nos uma mensagem por WhatsApp a la hora que você queira. Um pastor estará listo para atender-te. 7823314 ou também a chamar-nos através do 7179180. E quero mandar uma bendição especial ao senhor Pablo Marreiro. Ele nos escreveu um testemunho ayer em nossa programação, pero já estávamos terminando o programa. Ele disse: pastor, há 2 semanas que veio o programa por el Facebook. O primeiro dia que me conectei com o programa, tinha um dolor en el cuello, en lo que incluye toda la cervical. Pero não era nada normal. Já nem dormir podia. Pero desde esse mesmo dia, com sua oração e tomando del vaso com água, não me aliviei, me curei de esse dolor por completo. Graças, pastor. Toda a honra e a glória seja para Deus. Amém. Senhor Pablo Marreiro, que sempre está sintonizado com nós, e espero que mais bendições você pueda receber através de esta programação de todas as manhãs aqui no programa Hablando de Vida. Você sempre está conectado por Facebook. E graças a Deus, porque sua fé é poderosa. Você vê como há poder através da fé? Quando temos a fé, não importa a distância, não importa o lugar, a bendição chega. Amém? Chegamos ao final desta programação. Se você não tem el arca, mira aí no Facebook, el arca, que o povo da Igreja Universal em Bonaire tem. Adentro do arca está o espaço para você colocar a fotografia de toda a sua família. Essa arca é a minha. Você tem a sua e le vamos entregar aqui na igreja. Amém? Amanhã estaremos com mais de seu programa Hablando de Vida. Que o Espírito Santo lhe bendiga. Hasta amanhã. Tchau, tchau. Miércoles, reunión de los hijos de Dios. Este miércoles, en la reunión de los hijos de Dios, usted participará del estudio bíblico, un estudio especial, hecho para aquellas personas que desean conocer más la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en la oportunidad, estaremos buscando el revestimiento de Dios a través del Espíritu Santo. En el Templo de la Fe, este miércoles. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.